Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Expliquinho Kardec. Eu estou aqui com o André Sobreiro, ele vai falar um pouco sobre o perispírito, né? Como consta na obra de Kardec, né? Nas 22 obras fundamentais. Então, André, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por lembrar da gente, né? E assim que você quiser, a gente começa. Então, te passo para iniciar a apresentação. Então, vamos lá. O perispírito, como nós sabemos, né? É o envoltório da alma. Kardec vai dar o nome de perispírito em analogia ao perisperma, né? Isso está no Livro dos Espíritos, todo mundo pode ver lá tranquilamente. Peri vem de perímetro, em torno, ao redor, portanto, seria o envoltório da alma. E aí, na questão 94 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, da onde ele tira esse envoltório. E aí os espíritos vão dizer que é do fluido de cada globo, desculpa. Razão porque não é idêntico em todos os mundos, né? Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório. Portanto, passando de um mundo para o outro, o espírito deixa o seu perispírito aqui, não em forma de perispírito, mas em forma de fluido, evidentemente, né? Ele se desmancha, vamos dizer assim, e chegando ao outro orbe, ele vai atrair para si fluidos adequados à sua evolução e vai formar um novo perispírito, né? Nós podemos encaixar nisso a definição de perispírito lá no livro A Gênese, uma definição mais prática, né? Quando Kardec vai nos dizer que o perispírito é uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência, que é a alma ou espírito. Então, fica tranquilo para a gente entender que cada um de nós atrai para si fluidos adequados aos nossos pensamentos, ao nosso momento evolutivo. Então, nós atraímos para nós esses fluidos adequados, né, com o que ao que nós estamos sentindo no momento. Tá? É óbvio que a qualidade desses fluidos vai variar, porque em alguns momentos a gente está mais tranquilo, em outros momentos a gente está um pouco mais triste, em outros momentos a gente está um pouco mais estressado. Então fica fácil de entender que a qualidade desses fluidos vai variar, porque os pensamentos variam, né? Os sentimentos variam muito, e nós já sabemos que, para Allan Kardec, a palavra pensamento envolve mais do que simplesmente o ato de pensar. A palavra pensamento envolve, né, todos os atributos da alma. O ato de pensar é um deles, mas nós temos também os sentimentos, as sensações, os desejos, a vontade, a memória e muitos outros que a gente poderia aqui gastar bastante tempo enumerando eles aqui. Então, a importância de entendermos esse envoltório, de entendermos uma metáfora que Allan Kardec usa, porque ele vai chamar o perispírito de corpo espiritual, corpo da alma, corpo do espírito, corpo fluídico. E muitas vezes se tem confundido, né? Essa analogia, esse corpo da alma, achando que o perispírito tem órgãos, assim como o corpo físico, né? Então, já que o corpo físico tem órgãos, tecidos, cada um com a sua função específica, tem se feito essa confusão, e alguns espíritos chegaram a dizer que o perispírito teria órgãos, né? A gente encontra isso na bibliografia de vários espíritos, que talvez, e eu diria até muito provavelmente, não entenderam o que é o perispírito, trouxeram a visão deles, né? A contribuição deles dentro do que eles poderiam entender sobre o perispírito, entender sobre a alma, sobre esse envoltório, né, que envolve a alma ou o espírito, usando
alma e espírito como em forma de sinônimos, né? E aí eles não entenderam essa ideia, trouxeram a maneira deles de entender e gerou toda essa confusão aí, trazendo, né, esses livros mediúnicos ao movimento espírita, esse erro doutrinário de achar que o perispírito tem órgãos, tecidos, que ele é um corpo realmente. Isso gerou bastante confusão, porque colegas nossos, né, de estudos espíritas levaram isso ao pé da letra, não aprofundaram em Allan Kardec e assumiram essa ideia ou essa posição de que o perispírito teria órgãos. Eric, você quer trazer alguma contribuição antes da gente entrar no que o perispírito participa, vamos dizer assim? Essa questão de não ter órgão, né, colocada claramente no ensaio teórico sobre sobre as sensações dos espíritos, né? Lá diz que tanto os inferiores quanto os superiores, né? E justamente por não ter órgãos, não tem necessidades físicas, né? Não precisa do repouso, não precisa se alimentar, né? E você tem espíritos em perturbação que podem ainda acreditar estar vivos, né? Mas é uma ilusão desse espírito, não é uma realidade concreta. Efetivamente não há, de acordo com a obra kardeciana, não há órgãos no perispírito, né? Na verdade, se usa corpo mais num sentido de comparação, né, do que de dizer exatamente que é um corpo de fato. Né? O Eric citou aí o ensaio teórico, né, que é a questão 257 de O Livro dos Espíritos, nós podemos voltar um pouquinho para trás. Na 254 é dito textualmente que o perispírito não tem órgãos. E num outro texto chamado Quadro da Vida Espírita, salvo engano, na Revista Espírita de 1859, que é um dos textos mais extraordinários de Allan Kardec, que ele é extremamente instrutivo, e ele sintetiza assim, boa parte do livro 2, ou segunda parte, de O Livro dos Espíritos. Ali também é dito textualmente que o perispírito não tem órgãos. Tá? Então, deixa essas duas referências, questão 254 do Livro dos Espíritos, e o texto lá da Revista Espírita chamado Quadro da Vida Espírita, né? O perispírito tem uma importância capital no estudo da ciência espírita, porque a gente já sabe que para agir sobre matéria nós precisamos ter alguma forma de matéria, que a alma ou o espírito é absolutamente imaterial. Então, evidentemente, algo que é absolutamente imaterial precisa de alguma forma de matéria para agir sobre matéria. E aí Kardec vai dizer no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns, né, a ação dos espíritos sobre a matéria, ele vai dizer exatamente isso, que o espírito precisa de matéria para agir sobre matéria. E que o perispírito sendo formado por fluidos, o fluido sendo exatamente matéria, e aí isso nos remete ao que nós comentamos e você colocou aí no chat, né? Capítulo 14 da Gênese, onde logo no começo Kardec vai dizer que a matéria elementar é o chamado princípio material. Tá? Então é matéria. E através dessa matéria, os espíritos conseguem agir sobre matéria. Mas não confundamos aqui achando que é apenas no fenômeno mediúnico, né? A combinação dos fluidos do perispírito do médium com os fluidos do perispírito comunicante, possibilitando a comunicação mediúnica. Não é só isso, tá? Se nós estamos encarnados agindo sobre o nosso próprio corpo, nós precisamos de alguma forma de matéria, porque para agir sobre o próprio corpo, essa lei também vale. A alma, que é absolutamente imaterial, precisa de matéria para agir sobre matéria durante a encarnação. Ou seja, nós precisamos de matéria para agir sobre o nosso próprio corpo. E o perispírito é esse mecanismo, né? Eu vou usar aquele termo. É esse mecanismo
que permite, desculpem, que a alma atue sobre o próprio corpo. Então, não é apenas no fenômeno mediúnico. Durante a encarnação também, se nós estamos conseguindo pensar e estamos conseguindo usar esse corpo durante a encarnação, né, para cumprir as nossas funções aqui na Terra, essa possibilidade nos é dada pelo perispírito, que a alma, sendo imaterial, ela não conseguiria agir sobre matéria, não conseguiria agir sobre o corpo. Então a gente sabe que a alma pensa, o perispírito transmite e o corpo assimila, vamos dizer assim, esse pensamento, essa vontade, esse desejo, e responde à vontade, ao pensamento da alma, tá? Então, mesmo durante a encarnação, esse mecanismo acontece, né? Do perispírito sendo esse transmissor que vai transmitir as vontades, né? Os pensamentos do espírito para o corpo. Quer trazer alguma contribuição? Não, isso que você falou é excelente. Então, o perispírito seria esse elo, né, esse liame que liga a alma ao corpo, né, e faz com que os dois possam interagir, né, a alma sobre o corpo e vice-versa, né. E quando o espírito desencarna, né, ele continua com o perispírito, mas agora ele percebe e atua não mais por partes circunscritas, né. Ele vê por todo o perispírito, né, como diz Kardec, né. Então, não mais por órgãos circunscritos, né? Então ele vê por toda a parte, né? Mas o perispírito continua servindo, então, no mundo espiritual como esse veículo, né, para a atuação do espírito, né? Não só nos fenômenos mediúnicos, mas em qualquer tipo de atuação com outros espíritos, né? Enfim. Você lembrou bem, Eric, do mecanismo contrário, né? Eu falei bastante sobre o espírito pensando, transmitindo ao corpo, transmitindo ao perispírito, transmitindo ao corpo, né? Nós temos que pensar também, você lembrou bem, no fenômeno contrário, né? Que de alguma forma, os elementos atuando sobre o corpo transmitindo ao perispírito, o perispírito transmitindo à alma ou espírito. E aqui nós precisamos nos lembrar de um fato interessante. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, que você citou agora há pouco, né, o ensaio teórico sobre a sensação e percepção dos espíritos, eles não conseguem dizer, eles não conseguem explicar de que forma esse impulso age do perispírito para o espírito. Então, a gente sabe, né? Se alguma coisa afetar o meu corpo, por exemplo, se eu ficar no sol e sentir a pele queimando por causa do sol, ou o calor, que nós comentamos aí um pouquinho antes de começar a live, esses fatores externos atuam sobre o corpo, isso é transmitido ao perispírito, e o perispírito transmite à alma ou espírito. E eles não conseguem explicar para a gente de que forma isso acontece, de que forma esse estímulo atua sobre o espírito. Então, eles usaram um termo mais genérico por não conseguir explicar exatamente o que acontece. Eles usaram o termo repercute. Esse estímulo repercute sobre a alma, porque eles não conseguiram explicar exatamente de que forma isso acontece. Então, veja que o perispírito também tem essa função contrária, vamos dizer assim, né, de pegar o estímulo que é recebido pelo corpo, vamos pensar em qualquer forma, né, o calor, o frio, sei lá, uma pancada, a gente está andando aí, tromba numa porta ou qualquer coisa assim, essa dor, vamos dizer assim, né, é do corpo, e isso é textual na 257, né, a causa, o instrumento da dor é o corpo, se não é a sua causa primária, é pelo menos a sua causa imediata, e não havendo dor, não havendo corpo, também não pode haver dor. Isso está lá textualmente, né? Do corpo é transmitido ao perispírito, do perispírito ao ser pensante, que é a alma, e os espíritos dizem a Kardec que isso repercute sobre a alma, porque não há um termo de analogia
Não há um termo adequado para explicar isso de forma mais precisa, de forma mais exata, né? A gente sabe que nem tudo que acontece no mundo espírita, né, no mundo dos espíritos, os espíritos conseguem nos explicar, porque não há nenhum termo correto e nenhum termo de analogia para nos trazer esses fenômenos, essas informações. Quer colaborar, querido? Isso que você falou é importante, né? Que a gente ainda não entende a natureza íntima do perispírito, né? Então, nem da alma, né? E também não do perispírito, né? Então, a gente não entende como acontece, né? Enfim, vamos dizer assim, fisicamente, né? Porque o perispírito, ele é um tipo de matéria, mas uma matéria mais etérea, mais sutil, né? Então, não tem como você compreender o perispírito em termos da sua constituição física, né? Pelo menos por enquanto, né? Então, até por isso Kardec chama de fluido, né? O que é o fluido, né? É diferente da energia, né? Que é uma propriedade da matéria. O fluido é um tipo de matéria desconhecida, né? Como se usava na época, né? Então, até na época, quando não se entendia, por exemplo, o fenômeno do calor, se falava em fluido calórico, né? Enfim, então o fluido é um tipo de matéria que não se conhece na natureza. Então, por isso Kardec foi, né, sábio de colocar o fluido em relação ao perispírito, né? Então, isso é um ponto bem importante. Vamos nos lembrar também, né, que o perispírito tem a forma que o espírito queira, pelo pensamento, né? Muitas vezes esse fenômeno é consciente, o espírito quer mostrar-se naquela forma para, de alguma forma, de alguma maneira, chamar a atenção de alguém. Então, por exemplo, se ele precisa manifestar-se visualmente para alguém que acredita em anjos, ele pode perfeitamente tomar a forma de um anjo. Se ele acredita, se ele precisa se manifestar na forma de um monstro, sei lá, um vampiro, um lobisomem, para assustar alguém, ele não vai ter dificuldade para isso, porque basta que ele pense para que o perispírito dele mude de forma automaticamente, tá? Então, o perispírito tem a forma que o espírito queira, embora a gente saiba que nem sempre o espírito desse fenômeno, tá? Muitas vezes ele se lembra de uma outra encarnação e nem percebe que o seu perispírito mudou de forma e passou a refletir aquela encarnação da qual ele se lembrou, né? Então, esse processo, ele nem sempre é consciente, vamos dizer assim, né? A qualidade dos fluidos depende de dois fatores, um deles é a evolução do espírito, né? Então, nós aqui na Terra, num mundo de expiação e provas, nós não podemos ter um perispírito sublime, né? Formado pelos fluidos mais evoluídos, porque os fluidos da Terra são grosseiros, né? É um mundo atrasado, é um mundo de expiação e provas. Sabemos, né, por informações do livro A Gênese, que Jesus extrai, né, dos fluidos da terra só a parte melhor, tá? Evidentemente, um espírito de primeira ordem, um espírito puro, um espírito perfeito, absolutamente liberto da matéria, atrairia para si só o que há de melhor, em termos de fluidos, mesmo estando na terra. Os espíritos de segunda ordem atraem também fluidos extremamente bons, embora não iguais ao do espírito puro, lógico, mas atraem fluidos excelentes. Por isso que, somado ao pensamento mais organizado, mais equilibrado, a vontade de fazer o bem, esses espíritos curam com muito mais facilidade, tornando-se médium de cura através do magnetismo, né? Quando encarnados, evidentemente. E a gente já sabe, e mais para frente, nós vamos tocar nesse assunto, né? A mediunidade curadora e a importância dos fluidos e do entendimento dos fluidos nisso, né?
Então, esses espíritos mais evoluídos, tanto quando desencarnados, quanto quando encarnados, por serem espíritos mais evoluídos, pensarem exclusivamente no bem, isso os de segunda ordem, nem os de primeira não estamos falando ainda. Por pensarem exclusivamente no bem, né? Gostarem muito do bem, fazerem o bem exclusivamente, e terem, por consequência, fluidos mais sublimes, formando o seu perispírito, eles curam com muito mais facilidade. Por isso que Jesus conseguiu curar aqueles que não foram curados pelos apóstolos dele, por exemplo, né? Espíritos de terceira ordem, que têm as mesmas dificuldades que nós temos. No capítulo 15 da Gênese, Henriette, boa noite, boa tarde, Vera, boa tarde, bem-vindas. Kardec vai falar no capítulo 15 da Gênese que Jesus, por ser um espírito puro, a ligação dele com a matéria era extremamente sutil, era só o necessário mesmo. Isso pode levar a uma confusão, né? Alguém pode pensar assim, mas então quer dizer que Jesus não tinha perispírito? Jesus tem perispírito. Todos os espíritos têm perispírito, tá? Isso é humanamente impossível, que um espírito não tenha o seu perispírito. Só que o fluido tem tão pouca afinidade com matéria que a ligação é mínima. O que permite ao espírito puro, ao espírito de primeira ordem, viver a vida do espírito mesmo estando encarnado. Então, o que Kardec diz sobre Jesus durante a sua encarnação aqui há mais ou menos 2000 anos atrás? Que Jesus tinha a dupla vista, né? Frequente, o tempo todo, constante. Esse é o melhor termo, constante. Uma das manifestações da dupla vista é a mediunidade de evidência. Outra manifestação da dupla vista é a visão à distância, né? Porque se o espírito está fora do corpo, ele pode se deslocar a mais de um lugar. O corpo estando em um lugar, a alma pode estar em outro lugar. Isso possibilitado, no caso de Jesus, por essa ligação mais frágil, né, do corpo com a alma através do perispírito. E aqui a gente precisa fazer uma observação, né? Que a gente fala, é uma ligação mais fraca, é uma ligação mais sutil, e as pessoas podem pensar assim, mas será que então, porque essa ligação é mais fraca, será que eu vou morrer antes da hora? Não é isso que nós estamos dizendo. A consequência direta disso não é a morte. A consequência direta disso é a possibilidade de atuar fora do corpo. Tá? A dupla vista é um caso típico. O que é a dupla vista, gente? Dupla vista ou segunda vista significa que você vê duas realidades ao mesmo tempo. Como o corpo está entrando, né, num relaxamento, numa forma de transe, a alma sente, né, esse afrouxamento dos laços e ela pode sair do corpo. Então, você começa... Desculpa. Não deu tempo nem de bloquear o microfone. Então, nessa situação, a alma começa a vencer os limites do corpo e você começa a ver o plano espiritual. Mas, como o corpo ainda não perdeu totalmente a consciência, e talvez nem perca, você também começa a ver o plano físico. Por isso que dupla vista, né? Você vê o plano espiritual e ainda consegue ver o plano físico. Isso possibilita a mediunidade de evidência, como nós falamos, né? Ver o ambiente espiritual em que você está. Nélide, boa tarde. César, boa tarde. Bem-vindos. Possibilita ao médium, né? No caso, Jesus não médium, né? Mas com as capacidades dele. Eduardo, boa tarde. Isso possibilita Jesus, não como médium, né? Mas como espírito puro. Ver o plano espiritual, que é a segunda vista. Ver a distância, porque se o espírito está fora do corpo, ele consegue se deslocar no espaço, o corpo estando aqui, o espírito pode se afastar do corpo através da chamada emancipação da alma. Então,
Se meu corpo está aqui, minha alma foi a outro lugar, meu corpo vê o ambiente onde ele está, a alma vê o ambiente para onde ela foi. Duas vistas. Então, a visão à distância. Mônica, boa noite, boa tarde, bem-vinda. Mania de falar boa noite, porque os estudos geralmente são à noite. Isso possibilita, então, a chamada dupla vistas, né? E a visão à distância e a mediunidade e evidência são duas possibilidades dentre as possibilidades da chamada dupla vista. Eric, traz para nós aí uma contribuição. Isso falou importante porque o perispírito, ele é importante, né, para explicar basicamente todos os fenômenos, né, que envolvem o espiritismo, né? Por exemplo, a emancipação da alma, né, quando o espírito se desprende parcialmente, os fenômenos mediúnicos, quando há a união dos fluidos do médium com os fluidos do espírito, né? Enfim, os diferentes fenômenos. Então, o perispírito, ele é uma chave da ciência espírita para explicar toda essa fenomenologia, né? Desde da emancipação da alma, né, que pode ser tanto no sono, no sonambulismo, no êxtase, na dupla vista, né, e os fenômenos mediúnicos, né, quando há essa união fluídica, né, também podem ser explicados através dessa expansão do perispírito. Então, é um dos elementos bastante importantes para compreender a ciência espírita. E como você falou, quanto mais sutil é o perispírito, mais faculdades ele tem, né, e ele vai se depurando, né, conforme muda de mundo, né, ele toma aqueles fluidos mais sutis, e conforme ele vai progredindo. E o contrário também, né, como você falou, Jesus, quando veio para cá, ele pegou as partes mais sutis ali daqueles fluidos, né, então isso, mas ele pegou aqui da atmosfera fluídica do nosso globo, né, então isso é um ponto importante para a gente entender, né? Podemos falar também, né, sobre a combinação fluídica, né, que acontece nos fenômenos mediúnicos, né? O médium patente, né, é o termo que Kardec usa, patente. O movimento gosta do termo ostensivo. O médium patente ou ostensivo é aquele que tem maior capacidade de expandir, né, de vencer os limites do corpo e de entrar mais facilmente nesse processo, né? Gleides, de novo, boa tarde, bem-vinda. E de entrar mais facilmente nesse processo de combinação fluídica com os espíritos, né? Sabemos que essa comunicação, através dessa combinação, pode ser um fenômeno físico ou um fenômeno inteligente, tá? O fenômeno físico depende de alguns fatores que o fenômeno inteligente não depende. Tá? O fenômeno físico depende da combinação do fluido perispiritual do comunicante com o fluido animalizado do médium. Tá? O que é o fluido animalizado, gente? É o fluido perispiritual somado, vamos dizer assim, podemos brincar de matemática, né, com o fluido vital. Então, ele sai impregnado pelos fluidos do corpo também, né, o fluido perispiritual do médium sai misturado com o fluido vital, que é o que dá vida à matéria. Então, sai um fluido diferente. A mistura desses dois fluidos forma um terceiro fluido que vai impregnar o objeto, que vai se mover, por exemplo, as mesas girantes no tempo de Kardec e outras situações. E a partir daí, diz Allan Kardec, lá na teoria dos fenômenos físicos, que esse objeto teria, uma vez impregnado por esse fluido combinado, a chamada vida factícia, momentânea e não verdadeira, vamos dizer assim. Né? Por isso que o espírito consegue, pelo pensamento, movimentar esse objeto. Lembrando que
A partir desse momento, segundo a teoria ensinada a Kardec pelos espíritos, o objeto teria momentaneamente a vida factícia, mas não tem inteligência. Então, o objeto não faz o que ele quer. Ele faz o que o espírito manda ele fazer, através do pensamento. No chamado fenômeno inteligente, a combinação fluídica acontece, e a partir do momento em que houve a combinação fluídica, o médium começa a captar, de forma cada vez mais intensa, o pensamento do espírito. Se nós nos lembrarmos do que nós falamos no começo, de que pensamento não é apenas o ato de pensar, que pensamento é também sensações, sentimentos, desejo, vontade e memória, a gente vai entender por que ao acontecer essa combinação fluídica, o médium começa a sentir algumas coisas que o espírito sente, por exemplo, uma impressão de dor. Aqui a gente precisa deixar isso claro. É uma impressão de dor, não é a dor em si. Porque não foi à toa que nós citamos lá atrás aquele trecho onde Kardec vai dizer que o instrumento da dor é o corpo, se não é a sua causa primária, é pelo menos a sua causa imediata. Não havendo corpo, não pode haver dor, mas aí a gente fica na dúvida, né? Alessandra, boa tarde. Aí a gente fica na dúvida, né? Mas como que os médiuns dizem sentir a dor que o espírito sentiu? Na verdade, o que o espírito está sentindo não era dor, era lembrança de dor. A dor mesmo ele não pode ter, porque ele não tem corpo físico. Então, o que ele carregava era a lembrança de alguma coisa que lhe causou dor. Pode até ser, e geralmente aquilo que levou esse espírito à morte. Por exemplo, pode ter sido uma facada, pode ter sido, enfim, uma série de coisas que levaram esse espírito a não mais habitar o chamado plano físico. Tá? Pode ser um acidente, um machucado aí que acabou levando à morte, por exemplo, um machucado que gerou uma infecção, enfim. Poderíamos citar muitos casos aqui, mas o que a gente pode afirmar bem tranquilamente é que espírito não tem dor. Tá? A gente ouve isso muito no nosso movimento, né? Espírito doente, espírito em tratamento, pede ajuda aos médicos espirituais, porque eles vão trazer tratamento. Gente, espírito não recebe tratamento. Espírito não fica doente. Tá? O perispírito não é tecido que funcione errado aí de uma forma em que, funcionando errado, vai precisar de atuação médica, vai precisar de atuação medicamentosa para voltar a funcionar direito. Tá? O perispírito é apenas uma matéria extremamente sutil, muito mais sutil do que a matéria do corpo físico. Tá? Mesmo em nós, espíritos de terceira ordem, ainda é infinitamente mais sutil do que essa matéria grosseira do corpo. E em cima de ser tão sutil, ela não fica armazenando, ela não armazena informações, ela não armazena memórias, não armazena emoções, porque as emoções nos adoecem, a gente sabe disso. Tá? Então, existe, infelizmente, no nosso movimento, essa confusão de achar que o perispírito fica doente, que o perispírito isso, o perispírito aquilo, e a gente sabe que isso não tem fundamento em Kardec, porque não é matéria que fica doente, não é matéria que precisa de descanso. Quando Kardec pergunta sobre o repouso dos espíritos, no livro dos espíritos, eles vão dizer que o repouso do espírito está em não estar atuante, em não estar trabalhando, mas não quer dizer que ele tenha repouso como nós repousamos, né? Necessidade de dormir ao pé da letra, né? Para refazer, vamos dizer assim, as forças físicas, né? Não é esse o repouso do espírito. Não é matéria que precise de alimentação, não é matéria que precise de comida ao pé da letra, né? Nenhuma forma de alimentação, né? Nada que seja necessário para repor as suas energias, tá? Porque não é matéria que cansa. E, enfim, é uma matéria sutil, mas como o Eric lembrou muito bem, ainda bastante desconhecida para todos nós que tentamos entender de alguma forma a ciência espírita. Eric, por favor, traz aí a sua contribuição.
Não, eu só queria realmente trazer, né, bem claro os textos, né, aqui na questão 244, né, e a fadiga e a necessidade de repouso experimentam, mas não podem sentir a fadiga como entender, e consequentemente não precisam de descanso corporal com voz, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. E aqui diz, né, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Angústias morais que torturam a alma mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então não tem realmente sofrimentos ou necessidades, né? Sofrimentos físicos. O que pode ter uma reminiscência, uma lembrança, né? Uma repercussão ainda entre aspas, né, uma repercussão do estado da vida corporal, né? Que vai passar com a perturbação, né? Enfim, que vai passar uma hora. A tendência é que passe, né? Mas nem sempre passa também, a gente sabe disso. Que às vezes o espírito conserva essas impressões, né? Continua achando que está encarnado, continua achando que precisa disso, que precisa daquilo. Acabei de publicar aí, inclusive eu editei ontem o último vídeo lá do espírito Baltazar. Ele vai estrear aí no meu canal em poucos dias. Quando o Baltazar nos ensina muita coisa. Até comentei com o Deja e com a Nelly, que está presente, quando Kardec fala assim, na escala espírita, ele fala que às vezes os espíritos mais atrasados trazem contribuições das quais a gente pode tirar grandes verdades. Eu sempre fiquei na dúvida quanto a isso, né? De que forma, né? Eu até entendia o princípio, mas não entendia de que forma, até que eu fui dar uma olhada um pouco mais detalhada. Já tinha lido, mas não lembrava bem. Eu fui dar uma olhada mais detalhada nos textos, né? Nas ideias do espírito Baltazar, na Revista Espírita de 1860, salvo engano. Eu estou publicando os textos lá, mas estou com dificuldade para memorizar. Salvo engano, é novembro, dezembro de 1860. E Kardec tirou dali grandes notícias, né? Grandes notícias não, grandes impressões, né? Eric, obrigado por publicar aí o nosso canal. Agradeço de coração. Se inscrevam aí, viu, gente? Tanto no nosso quanto no canal do Eric. Enfim, tem uma galera aí se esforçando, vamos dizer assim, né? Nos esforçando para levar Kardec. Primeiro, para nós entendermos, né? Não é só para ofertar Kardec, é para entender Kardec também. Mas para levar Kardec para as pessoas, né? Colaborar na construção de um movimento espírita um pouquinho mais entendido das ideias e do pensamento kardeciano, que, infelizmente, como diz o professor Cosme, se perdeu, né? A gente foi abraçando outras obras, foi entrando em outros esquemas, vamos dizer assim, em outras situações, e acabou deixando a obra de Kardec de lado, o que é lamentável, porque Kardec faz muita falta nesse processo de entendimento, né? Para que nós possamos estar sabendo o que é verdadeiramente o Espiritismo, separando o joio do trigo em termos de informações relativas ao espiritualismo de uma forma geral, e entendendo cada vez mais o que é realmente a vida do espírito, né? Saindo bastante dessa maneira que alguns espíritos têm de ver o espiritismo, maneira essa que, de alguma forma, a gente tenta respeitar, mas não consegue concordar, tá? Não encarem isso como crítica, mas o fato é que a gente até respeita, mas não concorda. E é direito nosso, nos estudos, a gente poder mostrar que Kardec está falando uma coisa diferente. Mas que a gente tem que ter vontade de entender o que é verdadeiramente o Espiritismo. Então, nesse processo de combinação fluídica, como o médium patente, ostensivo, ele vence com mais facilidade esses limites do corpo, ele se expande com mais facilidade, ele combina os seus fluidos com mais facilidade, com o do comunicante, e consegue, então, produzir o chamado fenômeno mediúnico patente. Tá? Porque aí começa a captação, vamos dizer assim, de pensamentos
das ideias do espírito comunicante, lembrando, essa informação é importante, que pensamento não é apenas o ato de pensar, e sim todos os atributos da alma, entre eles o pensamento, mas também o sentimento, sensações, desejo, vontade, memória e muitos outros atributos que a gente poderia enumerar, inúmeros aqui, mas primeiro, não daria tempo, e segundo, eu não consigo me lembrar de mais nenhum agora. Então, isso é importante, né? Veja que podemos dizer tranquilamente que o perispírito é um dos segredos, né? Um dos pontos chaves do estudo da ciência espírita. Porque ele que nos ajuda a entender a existência desse corpo, a própria existência do fluido, que é um meio, né? É uma transmissão, vamos dizer assim, um transmissor, que possibilita o deslocamento, será que eu posso usar esse termo? Acho que sim, dessas informações, né, desses pensamentos, de onde nós estamos até onde uma pessoa em quem nós estamos pensando está. Ô, Humberto, boa tarde. Por exemplo, nós fazemos uma prece, né? Então, veja que há um meio que conduz esses bons fluidos da prece até essa pessoa por quem eu estou orando. E aqui é bom a gente trazer uma regrinha que a gente costuma falar bastante nos nossos estudos. E os amigos aí que participam, né, a Nelly estuda conosco, e tem uma galera bem grande aí que acompanha os estudos conosco, vai se lembrar, a gente fala bastante sobre isso. Para fluido não há obstáculo, para fluido não há distância. Você pode orar pelo seu parente em qualquer cidade, em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil, que esse seu parente vai receber as suas orações. E certamente vai, de alguma forma, usufruir delas, porque são bons fluidos, vindas do pensamento. Só podem ser bons fluidos, e sendo bons fluidos, ao haver a combinação fluídica, ao haver lá a captação dos fluidos, certamente esse nosso amigo, parente, enfim, vai captar esses fluidos e vai usufruir deles da melhor forma possível. Tá? Então, para fluido não há distância, para fluido não há obstáculo. Como nós dissemos, né? O Eric ressaltou bem que não é energia, é fluido. Se fosse energia, sofreria interferências no caminho. Então, uma floresta, uma antena de transmissão, um lago, uma montanha, um vale, tudo isso poderia trazer prejuízo para a condução dessa oração até lá na pessoa por quem eu estou orando. Sendo fluido e não energia, nem onda eletromagnética, esse fluido, esse pensamento, essa oração, não vai sofrer nenhum tipo de interferência. Porque para fluido não há obstáculos, para fluido não há distância. Posso orar por um parente que está na Europa? Pode. Gente, vamos nos lembrar, Kardec evoca Mozart, vivendo em Júpiter. E Mozart atende a evocação. Aí alguém pode falar assim, mas André, será que o Mozart não sabia que ia ser evocado? Se sabia, é porque captou. A única diferença é que se ele soubesse que ia ser evocado, ele não captou o pensamento naquele momento. Ele já sabia por antecipação, mas de qualquer forma ele sabia. Então veja, Mozart em outro planeta capta o pensamento de Allan Kardec. O que nos faz entender com bastante tranquilidade que para fluido não há distância, para fluido não há obstáculo. Tá? Se fosse energia, se fosse onda eletromagnética, como dizem alguns espíritos, sofreria interferências e talvez não chegasse ao destino com a mesma qualidade que saiu aqui. Sendo fluido, sendo essa matéria intangível, não vai haver nenhuma forma de interferência, porque para fluido não há obstáculo. Eric, traz a sua contribuição aí, querido. Perfeito isso que você falou, né? Não é exatamente, não é fluido, não é energia nem onda, né?
Então, não vai sofrer obstáculos, né? Nosso anjo da guarda, por exemplo, pode estar em outro mundo, né, distante, e a gente se comunicar com ele, né? Então não tem, através do fluido cósmico universal, né? Então não tem essas barreiras, né? Então isso é bem importante. A Alessandra, que ela fez algumas colocações que eu queria ressaltar, ela fala que o perispírito não guarda as marcas de doença nem de processos, como um suicida que atirou em si não guarda essas marcas no perispírito. Exatamente, né? Se fosse assim, né, toda pessoa má, por exemplo, teria que reencarnar com alguma deformação, né? Se o perispírito fosse afetado dessa forma, né? No próprio Céu e Inferno você tem um espírito que era suicida, que reencarnava várias vezes e ele vinha normal, né? A expiação dele era a riqueza, né? Então, é bem diferente do que as pessoas imaginam, né? Então, e, por exemplo, se houvesse órgãos no perispírito, né? Como é que, por exemplo, alguns espíritos apareceriam, né? Nas aparições tangíveis, nas aparições de geral, por exemplo, sem a cabeça, né? Sem os membros, né? Quer dizer, não tem ali realmente é uma aparência, né? Não há órgãos de fato. E durante muito tempo a gente achou, né, Eric, eu pelo menos, né, que tenho 9 anos de estudo de Kardec, foi quando eu conheci o trabalho do professor Cosme Massi, eu percebi que eu tinha que mudar meus rumos em termos de estudos da doutrina espírita. Antes disso, a gente sempre achou que a pessoa que nasce com alguma forma de deformação, faltando um órgão, faltando um membro, seria alguém em expiação. Durante muito tempo a gente pensou isso, né? O que, numa análise muito simples, muito tranquila, já nos levaria a julgamento, né? Porque toda pessoa deficiente seria alguém que se suicidou ou que não cuidou bem do corpo. A gente começa a pensar, cada vez que a gente olhar para alguém que tem uma deformação, que tem uma deficiência, naturalmente a gente vai pensar, o que essa criatura fez na encarnação passada? E hoje a gente sabe que não é assim. Pode até ser uma expiação, mas na grande maioria dos casos são provas, né? São provações pedidas pelo próprio espírito para acelerar o seu adiantamento. São simples provas, quando eu falo simples, no sentido de caracterizá-las como não sendo necessariamente, obrigatoriamente uma expiação, embora possa ser. Então, nosso grande erro é generalizar isso, né? Achar que todo mundo que está passando por esse processo está em expiação, quando a gente já deveria ter entendido que a grande maioria são apenas provações. O espírito pode perfeitamente pedir uma prova dessa para acelerar o seu processo de adiantamento. Mas foi muito bem lembrado, né, pela Alessandra, se eu não estiver enganado, aqui, deixa eu ver. Que o perispírito não traz em si marcas, tá? Não é característica, não é função do perispírito, como é que se diz? Registrar. Embora momentaneamente ele tenha ali as características do pensamento do espírito, né? Quando ele se desloca, por exemplo, quando eu faço uma prece por um parente meu em São Paulo, capital, que é mais ou menos 450, 420 quilômetros daqui, eu sei que esse fluido vai chegar lá, que esse pensamento, né, que essa prece vai chegar lá, e a prece vai chegar lá com as características do meu pensamento, mas a gente não pode chamar isso de registro, tá? O perispírito não tem por função registrar, guardar informações, que seria memória, registrar coisas feitas nas encarnações passadas. Tudo isso é da memória, a memória da alma. Embora os espíritos não tenham conseguido nos dizer de que forma isso aconteça, como é que se dá o processo de memória,
como nós dissemos agora há pouco, né? Não há termos de analogia, não há termos específicos para a situação e não há analogia que nos ajude a entender. Mas a memória é da alma. Isso está armazenado na alma, não no corpo. No espírito, se você quiser, tá? E não pode ser no perispírito por uma questão bem simples, gente. Matéria é corruptível. Tudo que é registrado em matéria pode ser perdido. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso. A maioria de nós aqui deve ser do tempo do disquete, que veio antes do pendrive, infinitamente antes da chamada nuvem, né? A gente levava as informações de um lugar para o outro no chamado disquete. E muitas vezes, isso já me aconteceu, eu tinha as minhas palestras, né, digitadas e salvas no disquete, para não correr o risco de perder essas informações aí, caso um computador desse o problema. Só que o disquete era extremamente frágil, então você deixava lá dentro de uma gaveta, você puxa a gaveta, o disquete escorrega para frente, bate na frente da gaveta, fecha a gaveta, bate no fundo, bate na frente, bate no fundo, quando você vai ver, cadê as informações? Então, tudo que é registrado em matéria pode se perder. Se nós nos lembrarmos do relato bíblico, né, do relato do Antigo Testamento, Moisés desce com a pedra dos 10 mandamentos, encontra alguma coisa lá que ele não gosta, e ele joga as pedras no chão e tem que subir de novo o monte para, vamos dizer assim, receber e registrar novamente os chamados 10 mandamentos. Veja, tudo que é registrado em matéria pode se perder, pode se quebrar. Tá? Falei do pendrive, falei do disquete, a Alessandra está até brincando aí, que denunciou a nossa idade, infelizmente, é exatamente isso, né? Podemos pensar no pendrive, que já é mais seguro, mas também pode acontecer a gente perder informações. Na nuvem, a gente pode perder informações, embora não seja exatamente o que eu estou falando com relação a registrado em matéria, né? Já é um registro diferente. Então, tudo que é registrado em matéria pode se perder. Então, o registro das memórias está na alma. De que forma? Não sabemos, os espíritos não têm como nos explicar. Mas a gente já sabe que esse registro se dá na alma. Não é função do perispírito ficar registrando, mostrando, como nos é dito em determinado livro, que uma senhora chega com uma série de marcas no perispírito, e aí é revelado pelos instrutores, os instrutores lá são meio fofoqueiros, né? Pelo que eu estou entendendo, é revelado aí que essa senhora tinha feito não sei quantos abortos. Então, olha que interessante. É bem lembrado, Mônica, não cabia nada no disquete. Uma música de hoje não caberia no disquete, que a música de hoje tem, se você tirar ela eu vou ser um pouquinho mais antigo também, né? Se você ripasse ela do CD em formato, na resolução mais baixa, ela tem em torno de 4 a 5 mega. Então, quer dizer, nem uma música caberia no disquete da época, né? Mas isso aí só para a gente dar risada. Então, não é função do perispírito registrar, tá? E quando ele toma as características do espírito, né? A gente não pode chamar isso de registro, a gente pode chamar de uma forma de adaptação do fluido com relação aos pensamentos da alma. Eric? Perfeito. Se houvesse memória no perispírito, isso violaria o princípio da não retrogradação, né? Porque poderia perder o conhecimento, dado que a matéria muda o tempo todo, né? A matéria é corruptível, então ela muda o tempo todo, então poderia perder todo aquele, se tivesse registrado a memória, né, no perispírito, poderia perder, quando, por exemplo, muda de mundo, né, e há uma troca fluídica, poderia perder o conhecimento adquirido. Então, isso seria contra o princípio da não retrogradação. O espírito não retroage, né, não perde o conhecimento adquirido. Então, isso é um princípio básico, né, que seria contrariado. Aí a gente teria que pensar num espírito fazendo backup, né, Eric? Estaria tudo no perispírito. Aí, como você vai deixar o perispírito aqui, você tem que fazer o backup para a alma.
Aí, chegando lá no outro mundo, talvez você tenha que jogar tudo de volta para o perispírito, tá? Brincadeiras à parte, isso não acontece, tá? O registro se dá na alma, né? Outra coisa que a gente pode comentar aqui bem rapidamente, gente, caminhando para o final, quando nós falamos em memória, nós estamos falando em armazenamento de informações, não só de conhecimento, mas também e principalmente de experiências, tá? Significa guardar aquilo que nós aprendemos em todas as encarnações. Algumas coisas por conhecimento, por leitura, por aprendizado no sentido teórico do termo, né? De estudar teoricamente, de ler livros. Outros, eu diria até mais importante, é o conhecimento adquirido através de experiências. Tá? Nós estamos falando de armazenamento de informações, principalmente relativo às nossas, principalmente não, podemos dizer tranquilamente, exclusivamente com relação às vivências de todas as nossas encarnações. Como o Eric disse, né, a perda de qualquer uma dessas informações resultaria naquilo que é absolutamente impossível, segundo a ciência espírita, que é o princípio, né, de não retrogradação da alma. A alma não perde nada do que viveu em nenhuma das suas encarnações, justamente porque isso não está registrado em matéria, isso está registrado na alma, no ser pensante. Como? Não sabemos. Tá? Então, nós falamos sobre o perispírito, falamos sobre fluido, inclusive trazendo informações do que o fluido não faz, do que o fluido não pode fazer, que é armazenar informações, armazenar experiências, tá? Porque se houvesse algum problema no funcionamento desse perispírito, a memória se perderia, e isso resultaria inevitavelmente no chamado princípio da não retrogradação da alma. A alma retrogradaria por perder informações, ele teria que viver de novo essas experiências e essas informações para poder aprender e absorver de novo esses conhecimentos, tá? Coloca aí a contribuição na Nelly, por favor. E quando o espírito se torna perfeito, a memória é total de todas as suas existências. Sim, sim. Como a matéria não o atrapalha durante a encarnação, ele tem acesso constante a todas as suas vivências, né? O nosso é fragmentado, e graças a Deus que é assim, porque senão a gente lembraria do tanto de bobagem que fez nas encarnações anteriores e teria problemas com isso. Eric, por favor. Perfeito, né? Acho que deu para fazer um resumo geral do assunto, né? Vai ficar salvo para quem quiser, quem não viu, pegou desde o começo. Né? Obrigado aí a Nelly, a Mônica, a Vera, a Alessandra, Eduardo, César, a Gleide, né? A todos aí. E vamos estudar Kardec. E obrigado a você, André. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi excelente sua participação. Agradeço o convite, querido. Sempre que precisar e a gente puder estar aqui, conta com a gente. E eu deixei aqui o canal, né, do André. Muito obrigado, de coração. André, aqui é André Espírita. Então vão lá, se inscrevam. E é isso. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima live. Até a próxima.